Conforme mencionado no vídeo anterior, é importante saber para que você está se preparando antes de iniciar o processo de preparação. Você não pode ser vago quando se trata de se preparar para cenários extremos. Alguns princípios básicos são comuns a todos os preparadores, mas você ainda precisa considerar cada tipo de cenário possível separadamente. Colapso econômico. O colapso econômico pode ocorrer devido a várias razões. Pode ser causado pela guerra entre países, pode ser devido a uma pandemia que afetou o mundo, ou pode até ser devido a más decisões financeiras do governo, sendo essa última a mais provável. Durante um colapso econômico, a economia de uma região ou de toda a nação pode ser afetada. Tais situações surgem geralmente após uma crise e têm efeitos negativos duradouros. Tal como mostrado pela Grande Depressão ou por qualquer período de recessão, esta afeta o homem comum que vive na região afetada. Um dos efeitos mais comuns é que as pessoas perdem seus empregos ou sofrem cortes salariais severos. Isso, por sua vez, afetará seu modo de vida geral. Você não poderá pagar suas contas ou aluguel. Você não pode pagar sua dívida e não pode pagar seu estilo de vida normal. Se você não quer cair no desespero em caso de colapso econômico, é muito importante tomar medidas para se preparar para esta situação. Por exemplo, seja econômico com seu dinheiro e economize o máximo possível para emergências. Aprenda novas habilidades que podem ser úteis se você perder seu emprego atual. Corte custos em coisas que não são necessárias. Tenha uma fonte diversificada de renda e invista dinheiro em opções seguras. Estocar alimentos e recursos também. Estas são algumas maneiras de superar um período de colapso econômico se você se preparar bem. Ataque químico. Um ataque químico ou guerra química é o uso de substâncias químicas tóxicas ou prejudiciais que podem causar ferimentos ou até a morte. As armas químicas estão armazenadas em muitos países no mundo, por isso é importante preparar-se para potenciais ataques químicos. Quando um produto químico é liberado, as pessoas expostas podem sofrer sintomas como irritação nos olhos, sensação de queimação no nariz e na garganta, dificuldade em respirar, pele irritada e muito mais. A exposição extensa a tais produtos químicos pode afetar especialmente o sistema respiratório e pode até levar à paralisia respiratória, que é causa de morte. Por exemplo, estocar máscaras, roupas e luvas de proteção eficazes reduziria em grande medida a exposição. Ao saber de um ataque químico, os primeiros passos a tomar são ficar o mais longe possível da área exposta, remover qualquer coisa que possa ter entrado em seu corpo e usar equipamento de proteção. É essencial aprender sobre esses agentes químicos e preparar-se para ataques químicos, mesmo que pareça muito improvável que ocorram. Os desastres raramente podem ser previstos. Esta é apenas mais uma situação para a qual qualquer preparador deve estar preparado. Tiroteio e briga de rua. Você pode até encontrar uma briga de rua, onde as pessoas usam armas ou são apanhadas em um tiroteio. Então, o que você faz quando vê uma pessoa armada ou ouve um tiro? Este tipo de situação é muito mais comum hoje em dia do que a maioria dos outros potenciais desastres mencionados aqui no canal. Caso você queira se preparar para uma situação em que alguém aponte uma arma diretamente para você, é melhor se inscrever em algumas aulas de defesa. Aprender como desarmar uma pessoa armada pode ser muito útil e deve ser aprendido adequadamente com um profissional treinado. Se você não estiver diante de uma arma, poderá tomar outras medidas para se proteger. A primeira coisa a evitar é entrar em pânico e agir de forma errática. Mantenha a calma e procure abrigo rapidamente, se possível. Mantenha a maior distância possível da pessoa armada ou das pessoas em conflito. Evite brigar ou entrar em contato com eles. É importante ensinar as crianças como reagir em tais situações. Tem havido muitos tiroteios em escola nos últimos anos e é crucial dotá-los de informação para que saibam como reagir. Nenhuma regra universal se aplicará a todos os tiroteios ou brigas de rua. No entanto, se você considerar lugares como sua casa, escola ou escritório, isso pode ajudá-lo a se preparar contra a entrada de uma pessoa potencialmente armada. Familiarizar-se com todas as saídas mais próximas pode ajudar você ou seus filhos a escapar da situação antes que as coisas piorem. Recomenda-se também que os elevadores sejam evitados e que as pessoas subam pelas escadas quando houver um homem armado dentro de um prédio. Quando você não conseguir escapar da situação, esconda-se ou proteja-se o mais longe possível deles. Da mesma forma, você também pode se preparar para esse tipo de situação perigosa. Ataque cibernético. Um ataque cibernético é uma crise moderna que pode colocar sua vida em risco.
Isso pode significar que um hacker ou qualquer parte mal intencionada obtém acesso a quaisquer dados confidenciais que você possa ter armazenado online ou em seus dispositivos. Pode estar relacionado ao trabalho ou apenas ser um dado importante. Pode incluir seus dados bancários ou dar-lhes acesso a todos os seus dados financeiros. Isso pode significar que eles terão acesso a fotos ou vídeos confidenciais que o colocam em risco. Os ataques cibernéticos tiveram um grande destaque durante a pandemia de Covid e afetaram especialmente o setor médico. O que você planeja fazer para evitar ataques cibernéticos e como reagirá quando eles ocorrerem? Que medidas você tem em vigor para esse tipo de situação? Como você pode proteger seus dados e a si mesmo? Ataque nuclear. Um ataque nuclear é o pior medo de todos os países. É o uso de uma bomba nuclear ou bomba atômica em conflitos militares. Este tipo de desastre pode levar a mortes substanciais, bem como a ferimentos. Também causaria imensos danos à infraestrutura e à natureza dentro do perímetro atacado. Após o ataque inicial, as pessoas também sofreriam os efeitos posteriores da radiação nuclear. A única maneira de sobreviver à zona de ataque real seria entrar rapidamente num abrigo nuclear construído para esse fim. Para aqueles que não conseguem encontrar o caminho para um abrigo nuclear subterrâneo, é recomendado entrar em um prédio, mas mantendo a distância máxima de janelas e paredes. O alcance de uma bomba nuclear pode variar e os efeitos de um ataque nuclear dependeriam da explosão de ar da bomba. Ao aprender sobre as instalações do governo e viver o mais próximo possível de um abrigo nuclear, você pode aumentar muito as chances de sobreviver a esse tipo de evento catastrófico. Ou também, vá morar longe de centros urbanos. O inferno começa primeiro nas metrópoles. Dificuldade financeira. As dificuldades financeiras são outra situação de crise para a qual você precisa estar preparado. Pode ser o resultado de suas próprias escolhas pessoais ou de uma economia ruim. Também pode ser o efeito de outro desastre que afete o seu trabalho ou a economia. Também é uma questão de sobrevivência quando você não tem salários ou poupanças estáveis. Como você pagará pela comida ou pela eletricidade? Como você pagará a gasolina ou as roupas? Como você pagará pelos cuidados de saúde se alguém ficar doente? É por isso que você precisa se preparar para as dificuldades financeiras e tratá-las como uma possível questão de sobrevivência, assim como qualquer desastre natural que possa ocorrer. Viver de forma frugal e sustentável é um dos princípios pelos quais os preparadores vivem. Você precisa reservar dinheiro para tais situações. Não gaste desnecessariamente em coisas que não precisa e controle seus gastos. Tenha um orçamento mensal que lhe permite reservar dinheiro para dificuldades financeiras e ter provisões reservadas para ajudá-lo também nessas situações. Esta é uma possível crise que pessoas de qualquer lugar e em qualquer idade podem ter de enfrentar. Guerra e terrorismo. Guerras e atos de terrorismo que a maioria das pessoas no mundo moderno não espera enfrentar. Porém, com a história e com os acontecimentos recentes, vocês perceberão a necessidade de se prepararem para esses acontecimentos. Os atos de terrorismo nunca podem ser previstos e a guerra pode começar a qualquer momento. Preste muita atenção às notícias locais e internacionais. Mantenha-se atualizado com os acontecimentos políticos para saber quão grande é o risco. No caso de uma guerra, nunca se sabe quais serão as repercussões. Hospitais, lojas e praticamente qualquer estabelecimento público podem ser destruídos ou fechados. No caso de um ataque terrorista, você precisará saber qual é o melhor plano de ação sem entrar em pânico e colocar você ou outras pessoas em risco. A guerra também pode afetar o abastecimento de alimentos em todo o mundo ou dentro do seu país. A insegurança alimentar coloca muitas vidas em risco. E as suas reservas de alimentos é o que lhe permitirá sobreviver numa situação desta. Você pode até ter que deixar sua casa ou país e fazer parte de uma população desalojada. Preparar-se para tais situações é essencial se você não quiser fazer parte das vítimas, que são 10 vezes maiores do que você pode imaginar. Desastres naturais. Os desastres naturais ocorrem naturalmente e podem variar dependendo de vários fatores. Dependendo da sua localização geográfica, você pode estar sujeito a certos desastres naturais e muito menos propenso a ser atingido por outros. Estes eventos tendem a causar uma demolição em larga escala de bens naturais e artificiais. Alguns desastres naturais podem ocorrer sem nenhuma razão compreensível, enquanto outros podem ser o resultado cumulativo das ações da humanidade. Por exemplo, vários problemas causados pelas alterações climáticas são o resultado de atividades inescrupulosas dos seres humanos em todo o mundo. Se você mora perto de um vulcão,
deve estar preparado para possíveis emissões ou erupções vulcânicas. Viver em um local com placas tectônicas dinâmicas pode torná-lo mais sujeito a tremores e terremotos. Se você mora perto de um rio, talvez seja necessário se preparar para inundações. Faça alguma pesquisa sobre os fatores geográficos e históricos relativos ao local onde você mora para poder prever desastres naturais que poderá enfrentar em algum momento. Armas biológicas. As armas biológicas são geralmente vírus, fungos ou bactérias que podem ter um efeito tóxico em qualquer pessoa exposta a elas. Esses agentes podem ser dispersos de maneira controlada ou errática e afetar qualquer pessoa que entre em contato com os organismos ou com uma pessoa infectada. Juntamente com as armas militares, a maioria dos governos e organizações terroristas pode ter algumas armas biológicas à sua disposição. Muitos agentes tóxicos potenciais podem causar estragos se forem usados como armas biológicas. Por exemplo, um dos agentes mais mortais é o Bacillus anthracis, uma bactéria que causa o antrax. Da mesma forma, qualquer organismo, como a toxina botulínica ou a ricina, pode ser usado para a guerra biológica. Oficialmente, o desenvolvimento e a utilização de armas biológicas foram proibidos pela Convenção sobre Armas Biológicas. No entanto, existe sempre a possibilidade e a probabilidade de que estes sejam produzidos e adquiridos secretamente e possam afetar as pessoas em algum momento. É importante preparar você e sua família para a possibilidade de tal guerra biológica. Fique atualizado com as novidades relacionadas a esses agentes biológicos e tome as medidas adequadas. Pulso eletromagnético. Um pulso eletromagnético é um tipo de perturbação eletromagnética causada por uma explosão de radiação eletromagnética. Geralmente é o efeito colateral de uma explosão nuclear e os resultados podem variar. Se um pulso eletromagnético for usado como um ataque, ele danificará ou destruirá qualquer equipamento elétrico ou equipamento deixado desprotegido. Isso pode até levar a uma queda de energia por meses a fio. Este pulso eletromagnético pode não causar danos físicos diretos aos seres humanos, mas causaria muitos danos devido à falta de eletricidade. Equipamentos não elétricos sobreviveriam a tais ataques. É por isso que a melhor maneira de se preparar para ataques de pulsos eletromagnéticos é armazenar esses aparelhos ou proteger os elétricos de alguma forma. No mundo de hoje, imagine passar um dia sem eletricidade e você entenderá por que é importante considerar isso um desastre que os preparadores levam a sério. Muito mais desastres potenciais ou situações perigosas podem surgir a qualquer momento. Os mencionados neste vídeo são apenas alguns que você deve considerar. Pense na probabilidade de tais situações e prepare-se primeiro para aquelas que são mais prováveis. Com o tempo, você terá tempo suficiente para se preparar para situações muito mais potencialmente ameaçadoras que colocam em risco a sobrevivência de você ou de seus entes queridos. E lembre-se, esteja sempre preparado.